Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, para aquele quadro que está se tornando tradicional de sexta-feira. Apesar de que cada mês eu mudo o que é o tradicional de sexta-feira, porque sexta-feira é o dia em que geralmente o Santos não tem notícias. Dessa vez eu estou fazendo resumão de notícias que duraram a semana inteira. Separei hoje 5 para a gente analisar neste vídeo. Quem resume as notícias do Santos também é o OneFootball, baixando aqui no link da descrição você tem acesso a todas elas, agregando as melhores notícias do aplicativo perfeito para o seu celular, na palma da sua mão, as principais notícias do Santos. Aproveita, entra no Futebol baixando aqui no link da descrição e marca o Santos como seu time do coração. Apesar da fase não ser tão boa, eu sei que você ainda ama este clube e é assim que será para sempre. Baixa o Futebol aqui no link da descrição. Como eu falei, eu separei 5 notícias para a gente ler. E a primeira é a seguinte: Clube de Carilli, o Vivaren Nagasaki, mantém interesse em Lucas Braga do Santos. O clube, claro, é um time do Japão, da segunda divisão japonesa, que o Carilli passou a treinar este ano. Na matéria do UOL, fala o seguinte: que o time do Carilli mantém esse interesse e pode fazer proposta ao final da temporada. E aí eu pauso essa notícia e mudo para uma outra das 5 que eu separei, que é a seguinte: com lesão na coxa, ótimo, com lesão na coxa, Soteldo vira desfalque do Santos no Brasileiro. Há uma previsão de 4 a 6 semanas, uma lesão de grau 2, segundo o Bruno Lima da A Tribuna. Lesão de grau 2 é de 4 a 6 semanas usualmente. Então dificilmente o Soteldo atua pelo Santos no Brasileiro. Afinal de contas, no dia 13 de novembro, daqui a um mês e pouquinho, acaba o campeonato. O campeonato acaba mais cedo hoje por causa da Copa. Nesse ano, por causa da Copa do Mundo. Então, o Soteldo dificilmente volta a jogar pelo Santos neste ano. E por que eu estou citando isso? Porque a gente acabaria discutindo escalações e fatalmente o Lucas Braga é o principal nome no banco para ocupar essa posição. Por isso que é importante a gente voltar agora à notícia do Vivaren Nagasaki querer Lucas Braga, só que proposta ao fim da temporada. Eu não sei quando a janela do Japão abre, se fecha, qual é o esquema lá. O Santos não vai vendê-lo agora, até pela lesão do Soteldo. Não sei nem se pode, mas não venderia de qualquer jeito agora, até pela lesão do Soteldo. Então, ao final da temporada, o Santos deve receber uma proposta do Vivaren, cada vez eu vou fazer com uma pronúncia diferente, Nagasaki, Clube do Carilaço. Saudades, Carilho, não precisa voltar, mas eu gostei do Carilho aqui. A sugestão de Carilho Nagasaki, da segunda divisão do Japão, é antiga. Em julho, o UOL publicou a consulta ao Peixe. Na ocasião, porém, os números foram considerados elevados e o negócio não andou para frente. Aí, no fim da matéria, tem uma coisa muito interessante, que é a questão de valores. Olha só. Braga recebeu algumas sondagens ao longo do ano, principalmente aquela do Al-Ahly do Egito, e em todas elas, Andrés Rueda pediu entre 5 e 6 milhões de dólares, dá mais ou menos uns 30 milhões de reais. É muita coisa pelo Braga, com todo respeito ao Braga, ao Santos, ao Rueda. O Nagasaki acredita que depois de um ano irregular do atacante, o Santos pedirá menos. Já o Santos afirma que só negociará a Braga se a proposta for acima do valor de mercado. Como o valor de mercado é algo subjetivo, não adianta entrar no Transfer Market e me falar o valor de mercado lá. Os valores lá são criados por pessoas que controlam aquele site. Se eu tiver acesso ao site, eu posso ir lá criar. Não conta. Não existe valor de mercado oficial. É algo subjetivo. Eu tô com o Nagasaki nessa. O ano do Braga foi bastante irregular. Não à toa deveria ter virado reserva antes e virou agora para Soteldo e Ângelo jogarem. Vai voltar ao time titular graças à lesão do Soteldo. Mas acho que o valor não é tão alto quanto o Rueda acredita ou quer. Acho que o Nagasaki tem razão de que ao final do ano deveria abaixar esse valor. E o Santos, se não vender, vai perder dinheiro. Não vai chegar a esse valor absurdo de 30 milhões. Muito difícil. Chegar, podem vir aqui e falar: chegou aí, Noronha, chora. Eu vou falar: jamais, estou alegre, porque quer dizer que o Santos ganhou mais dinheiro. Acho muito difícil que chegue a esse valor. O Santos vai ter que se adaptar para faturar com o Braga. Senão vai ter um jogador que infelizmente não rendeu esse ano. De fato, a temporada 2022 dele foi muito irregular. Bom, ainda temos aí 8 jogos, né, se eu não me engano. Vai que daqui para frente ele faz uma grande campanha. Infelizmente, não parece provável. Outra coisa que eu coloquei na thumb do vídeo é a seguinte: o Santos ainda tem interesse em Blondel, lateral direito do Tigres, e o Tigre, da Argentina, o Tigre, sem plural, e no Cristaldo, meia do Huracan. Essa matéria também é do UOL e fala o seguinte, trechos: o Santos até monitora alguns jogadores para o próximo ano, como o Blondel e Cristaldo, mas não tem negociações em andamento no momento. Mais sobre isso, tem o seguinte, vamos lá.
O All Sport apurou que alguns empresários procuraram o Peixe para oferecer jogadores, normal, isso acontece todo dia, mas encontraram dificuldade para conversar com o sobrecarregado presidente Rueda. Na janela do meio do ano, o Santos esteve perto de contratar Blondel e Cristaldo. O Peixe deve retomar o contato por estes argentinos. O Santos possui prioridade, não em contrato, mas do Tigre, porque o Tigre, segundo o UOL, tem eleições no final do ano e parece que o Santos já deixou meio acordado que o problema era a troca de poder. Quando entrar alguém lá, já tem acordado por voltar a negociar, não por comprar, não dá para saber. Já no Cristaldo, a negociação seria mais difícil, escreve o Musset. O meia destaque do argentino já valia 20 milhões de reais em agosto e deve crescer, aumentar este valor. Então vai ficar complicado, mas acho que vale a pena a gente notar que o Santos mantém interesse nesses dois e vale a pena notar que minha opinião segue. Precisa contratar o lateral direito, precisa contratar um meia. Se você acha que esses dois solucionam, vai lá atrás e contrata. As últimas duas notícias vêm do Diário do Peixe e tem a ver com o Orlando Ribeiro, que nos decepcionou nos últimos jogos, sejamos honestos. A primeira é a seguinte: Orlando não vê meio campo lento com Luiz Sanches. O que vale é o raciocínio, aspas. Eu vou ler antes de comentar, porque eu vou ficar chateado se eu comentar sem. Então vamos lá, abre aspas para o Orlando na matéria. O jogo mostra o que aconteceu, no caso do jogo contra o Galo. Esses dois que jogaram, Luiz e Sanches, fizeram boa partida. Assim como a equipe. Não vi prejudicar a equipe em questão de ser lento ou não. Às vezes parece ser lento. Sim, 90 minutos mais acréscimos. Mas o que vale é raciocínio e ações dentro do campo. Eu acredito que deu certo. Em questão de resultado, não. Mas tivemos mais chances que o Atlético Mineiro. Orlandaço, vem cá com o tio. Os dois são lentos. O raciocínio não entregou nada. Nenhum dos dois criou um lance perigoso. O Sanches teve um chute perigoso, mas ele é raciocínio, porque a jogada foi um chute de primeira dele. A jogada então foi trabalhada por outros atletas. E o futebol 2022 não comporta um jogador lento. A não ser que o time inteiro jogue por essa pessoa lenta e ele não fique responsável por muitas ações. Não é o caso do Santos. Dois jogadores lentos como são o Luiz Sanches, mas não cabe mesmo. Não cabe mesmo. Como a gente não consegue entender qual é a função do Sanches, eu, obviamente, já me posicionei aqui, tiraria ele do time, até daria mais uma chance para o Luan. Os dois juntos não dá. Minha opinião. Lentidão importa sim, Orlando. Não é só raciocínio. Raciocínio, boa intenção, todo mundo ali tem. Ninguém está querendo entregar jogo. Agora, o raciocínio, o corpo precisa seguir. Eu, por exemplo, vou falar, desde o AVC, o raciocínio continua bem. Eu acho, espero. Não senti mudanças. A digitação não é mais a mesma, porque eu ainda sinto alguma dificuldade em noção de espaço, dar uma balançada. Eu digitava que nem um louco. Tô mais lento. Raciocínio não garante que meus dedos vão voar. Raciocínio do Luan e do Sanches não garante que os dois vão resolver com jogadas com inteligência. Precisa de intensidade, precisa de velocidade, precisa que o corpo acompanhe este pensamento. E não é o que a gente está vendo dos dois. Vamos lá. E a outra me preocupou bastante também, que é a seguinte, também no Diário do Peixe. Orlando justifica a demora para mudar e explica a escalação. Tento dar um padrão. Aí eu fui procurar esta aspa de tento dar um padrão dentro da matéria. E achei. Na realidade, durante a semana eu não tenho feito muitos testes. Tenho tentado deixar um padrão para a equipe. Não temos tempo para ficar tirando os jogadores, acredito. Às vezes é por ordem de cartão ou contusão. A questão de tirar o Marcos Leonardo não tem essa necessidade, concordo. Ele vai se recuperar, também concordo. Mexer por mexer, provavelmente não vou fazer. Na hora que não tem necessidade, eu não mexo. Olha, o trecho, a frase, na verdade, que me incomoda bastante é: não temos tempo para ficar tirando. E também tenho tentado deixar um padrão para a equipe. E também, na semana eu não tenho feito muitos testes. São 3 frases que me incomodaram bastante. O treino é para fazer teste, Orlando. Eu tenho que sempre ser o chato que volta em 2019. O São Paulo treinava 25 formações. O jogador tem que saber as 25, na hora que mandar vai falar em campo, vai fazer. Tentar manter padrão é entregar o ouro para o adversário. De novo, no primeiro jogo se adaptou ao Palmeiras, batemos palma. No segundo jogo pareceu ter se adaptado ao Atlético Paranaense, batemos palma. Contra o Inter e contra o Atlético Mineiro, foi mal, escalou mal. E aí não temos tempo para ficar tirando, não tenho feito muitos testes. Quer dizer que se acomodou. Quer dizer que acha que isso aí que o Santos perdeu 2 jogos, tá bonito. Tem que ser feito testes,
Tem que mudar durante o treino. Como não tem tempo, é o trabalho desses jogadores, gente. Se o treino for durar 2 horas, você tem 2 horas para fazer mudanças. Se o treino for durar 5, porque você acha que tem que fazer mais mudanças, manda tomar uma aguinha, descansa um pouquinho, volta pro campo. Desculpa, é o trabalho de vocês, Orlando Ribeiro. É fazer testes para encontrar soluções. Se você não faz testes, você não encontra soluções. Como é que você não tem tempo se o Santos está eliminado de todos os torneios do mata-mata há meses? Você só joga o brasileiro, Orlando Ribeiro. Tudo que você tem é tempo, Orlando Ribeiro. Tchau.